Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, página 450. Só às vezes, em repente de receio, eu ainda não olhei em vão, com as presenças de Zé Bebelo que me cismava. Se o que sei, com um arranco de freio raciocinado, mas dando de rédeas sem descanso, derrubei dos ombros aquele meu costume. Zé Bebelo terminara. Só os meus homens escutava, olhara, e eram aqueles que muitas estrepolias ainda iam de certo agir e muita má gente matar. Aos 10 e 10, digo, afirmo que me lembro de todos. Esses passam e transpassam na minha recordação. Eu vou destacando a contagem. Nem é por me gabar de retentiva cabedora, nome por nome, mas para alimpar o segmento de tudo, o mais que o senhor me entende. A mesmice dos cabras jagunços, no contemplar a cavalhada, no passo os animais dando dos quartos, comuns assim, que não fazem penachos, que não tiram arredondamentos da magreza. Os filhos nascidos de distritos de lugares diversos, mas agora debaixo da minha estima completa, dever de coração enérgico, até os capiaus e os catrumanos copiavam o comportamento, uns amontoados, outros restantes apressados, mesmo que a pé, e iam pegando o exato, até o catrumano Teofrásio, em seu jegue, que como prestável jumento, cumpria bem seu ir, desde que tinha companhia de outros animais, e o Guirigó e o Borromeu, eu meando os dois, ao alcance de qualquer das minhas mãos, sempre mesmo como sempre, mas um era de Adorim, montado a baiana, gineta, com estribos curtos e rédea muito ponderada, bridando bem, e em seu argel travado, as upas, cavalo bolideiro, cavalo de olhos pretos conforme como a noite, de Adorim, que era o menino, que era o Reinaldo, e eu, nos estribos de ferro, freio de ferro, cilha forte e cilha mestra, e um par de coldres. Assais então cantaram: Ô lerê, baiana. Eu ia e não vou mais. Eu faço que vou lá dentro, ô baiana, e volto do meio para trás. Ao demais eu ouvi soturno sorridente. Ora vez que desse jeito fomos entortando, entre as duas chapadas, encalço da estrada do rio, e se chegou na fazenda Cercã, que era por lá. A Barbaranha dita, em um lugar redondo e simples, no pé da pedra. O que já disse o senhor respeitante, mas acrescento que o dono, no atual, era um seu Ornelas, Josafá Jumiro Ornelas, por nome todo. De uns 3 dias, foi o São João. Então amanhã é o São Pedro. Alguém disse de vós. Soubessem que esse seu Ornelas era homem bom, decente, poceiro de Maria, antes tinha valido com muitos passados por causa da política, e ainda valesse com o padre que era do coronel Rotílio Manduca em sua fazenda Baluarte. Ao que ele tem, mas tem mesmo muita coragem. Eu me fiz. Aí falam em 68 mortes contáveis. O Marcelino Pampa afiançou, e ainda não esmoreceu os ânimos. Chegamos com proceder seguro, e o céu por acima ali estava muito sereno. Na fazenda tinham levantado um mastro na frente do pátio e vi movimentos de gente. As mulheres, na boca do forno, fumaçando, mexiam com feixes verdes de Mariana, a vassourinha e carregavam as latas pretas de assar biscoito. Só aqueles formosos cheiros de quitandas e do forno quente, varrido, já confortavam meu estômago. No mastro, que era arvorado para a honra da bandeira do santo, eu amarrei o cabresto do meu cavalo. Mas não desordeei, nem coagi, não dei nenhuma desbraga. Eu não estava com gosto de aperrear ninguém. E o fazendeiro, senhor dali, de dentro saiu, veio saudar, convidar para a hospedagem. Me deu grandes recebimentos. Apreciei a soberania dele, os cabelos brancos e os modos calmos. Bom homem, abalável. Para ele, por nobreza, tirei meu chapéu e conversei com pausas. Amigo em paz, meu chefe, entre a valer, a casa velha é a sua vossa.
Ele pronunciou. Eu disse que sim, mas para evitar algum acanhamento e desajeito, mais tarde também falei. Dou todo o respeito, meu senhor, mas a gente vamos carecer de uns cavalos? Assim logo eu disse, em antes de vir a amolecer em situação e estorvar o expediente negócio, a boa conversação cordial. O homem não treteou. Sem se franzir nem sorrir, me respondeu. O senhor, meu chefe, requer e merece, e com gosto eu cedo, acho que tenho para coisa de uns 5 ou 7 em estado regular. E eu entrei com ele na casa da fazenda, para ela pedindo em voz alta a proteção de Jesus, onde tive os usuais agrados, com regalias de comida em mesa, sendo que galinha e carne de porco, farofas, bons quitutes seamos, sentamos lá na sala, de Adorim, eu e João Gonhanhá, Marcelinho Pampa, João Conclis, Alaripe e uns outros, e o menino pretinho Guirigó. Mas o cego Borromeu, em cujas presenças todos achavam muita graça e recreação. A dona fazendeira era mulher já de idade, fora de galas, mas tinha 3 ou 4 filhas e outras parentas, casadas ou moças bem orvalhosas. Aquietei o susto delas e nenhuma falta de meu prazer era estar vendo senhoras e donzelas navegarem assim no meio nosso, garantidas em suas honras e prendas, e com toda a cortesia social. A ceia indo principiando, somente falei também de sérios assuntos, que eram a política e os negócios da lavoura e cria. Só faltava lá uma boa cerveja e alguém com jornal na mão, para algo de ler a respeito disso tudo de falar. Seu Ornelas me intimou a sentar em posição na cabeceira para o principal. Aqui é que se abancava Medeiro Vaz, quando passou. Essas palavras Medeiro Vaz tinha regido nessa terra. Verdade era. Aquele velho fazendeiro possuía tudo, conforme jagunço de meio ofício tinha sido, e amigo hospedador abastado em suas propriedades. De ser de linhagens de família, ele conseguia as ponderadas maneiras, cidadão que se representava que isso, ainda que pelejasse constante, tarde seria para bem aprender. Na verdade, àquela hora, eu, pelo que disse, assumi incertezas, espécie de medo. Como que o medo, então, era um sentido sorrateiro e fino, que outros e outros caminhos logo tomava. Aos poucos, essas coisas tiravam minha vontade de comer farto. O sertão é bom, tudo aqui é perdido, tudo aqui é achado. Ele, seu Ornelas, dizia, o sertão é confusão em grande demasiado sossego. Essa conversa até que me agradou, mas eu dei de ombros para encorpar minha vantagem. Às vezes eu fazia de conta que não estava ouvindo, ou então rompia a fala de outras diversas coisas, e joguei os ossinhos de galinha para os cachorros, que ali nas margens esperavam, perto da mesa, com toda a atenção. Cada cachorro zungava a cabeça, que sacudia, chegava, estalavam as orelhas, e aparava certeiro seu osso. Bem abocava. E todos, com a maior devoção por mim e simpatias, iam passando os ossos para eu presentear os cachorros. Assim, eu mesmo ria, assim riam todos, consentidos. O menino Guirigó comeu demais, cochilava afundado em seu lugar. Despertava com as risadas. Aquele menino já tinha perdido que um dia se mandasse costurar para ele uma roupa e prover um chapéu de couro para um tamanho de sua cabeça dele, que até não era pequena, em suas cartucheiras apropositadas. Tu és existível, Guirigó. Vai pelos proveitos e preceitos. Eu caçoava e aí caçoei. Duvidar? É só dar um saco vastoso na mão dele e janela para pular, que dentro e para fora, capaz de supilar os recheios de pertences todos de uma casa grande de fazenda. Feito essa, salvo que seja, e eu, bem que já estava tomando afeição àquele diabrim, pois, com o Guirigó, as senhoras e moças conversavam e brejeiravam, como que só, com ele por criança, elas perdessem o acanhamento de falar. Mas o seu Ornelas permanecia sisudo, faço que ele afetava de propósito não reparar no menino. Pelo tudo, era como se ele reprovasse minha decisão de trazer para a mesa semelhantes companhias, o menino e o cego Borromeu, aqueles olhos perguntados, as colheitas? Seu Ornelas supracitava. Homem sistemático, cestronho, o moderativo de ser, o apertado ensino em doutrinar os cachorros, ele obrava tudo por um estilo velhoso, de outras mais arredadas terras, sei, e quase que não comia, só vez ou outra jogava na boca um punhado seco de farinha. Oxalá o senhor vai, o senhor venha, o sertão carece,
Isso é um homem forte, ambulante, se carece dele. O senhor retorne, consoante que quiser, a esta casa Deus o traga. Solei um vexame, porque, por não saber a resposta concernente nos casos como esse. Resposta que eu achava que devia de ser uma só e a justa, com um teatral em circo, em pantomina bem levada, o que é igual quase em calar. A puridade eu sentia assim, feito se estivesse pego numa ignorância, mas que não era de fato de falta de estudo ou inteligência, mas uma minha falta de certos estados. O que são bobeias? Limpei goela, mudei de cara. Amigo meu Medeiro Vaz, a outra ocasião, travou combate no conta-boi, daqui a 2 léguas, contra os de um Ptolomeu Guilherme. Defunto amigo Medeiro Vaz, que a alma dele Deus haja, adiante comandava em frente para o exemplo, enterramos os melhores mortos. O homem descrevia. Eu sei. Eu disse mesmo nada tencionado dizer. A ver é que eu achava de mim, aquele surdo velho. Ah, ele expunha os cabelos brancos, mas faltava em barba que confiasse. Senhor saiba, ao que Medeiro Vaz mesmo foi, que entre 2 me escolheu. Nos olhos da morte, me determinou para capitanear e dar governo. Ptolomeu Guilherme, que conheço, é um que deve de estar presentemente embarcando cargas no porto da Pirapora. Mas sou de mim, o Urutu Branco, Riobaldo da Tatarana, que já fui. O senhor tá ouvindo? Terá ouvido do Tatarana? Aí, o mais desse sertão tem de ver, que mais abre e mais acha. Assim eu disse, um pouco enfurecido, pois maior honra é a minha, meu chefe, que imposto de dono na pobreza dessa mesa, somente homens de alta valentia e valia de caráter se sentaram. Ele glosou, sem sembroso de perturbação. Dobrei de costas, castanhetei para os cachorros. Assim ele havia de sentir o perigo do meu desprazer. Havia de recear de mim aquilo como o outro diz, quando o burro dá as ancas. Aí, no rever do estante, eu percebi os olhos de Diadorim, que me juntavam com uma das mocinhas de lá, das que estavam servindo, a mais vistosa de todas. A mocinha, essa de saia preta e blusinha branca, um lenço vermelho na cabeça, que para mim é a forma mais assentante de uma mulher se trajar. Ela estava parada em pé no meio das outras, quase encostada na parede. O olhar de Diadorim era que estava me indicando que, para aquela mocinha, ia meu admirar. Administrando, chamei a senhora meninazinha, chega aqui mais perto, me faça um obséquio da bondade. E ela se avermelhou as faces, mas veio. Reparei que tinha as mãos aperfeiçoadas, bonitas, mãos para tecer minha rede. E ela perguntei a graça. É minha neta, foi seu Ornelas que disse. E mal nem ouvi o nome com quem ela me respondeu. A sussurrada, só gostei de ver como ela se mexia por ficar quieta, vergonhosa como uma coalhada no prato. Mas nos tons do velho Ornelas, eu tinha divulgado como extravago, de susto, recuante e leve medo de tremor. Então isso foi o que me satisfez. Aquele homem visconde de Portoso em tudo, pelo mulheriosinho da sua casa, ele não encobria o comprado, e sua família dele, a avaliar o de Diadorim por igual, como mostrava outros olhos, o arregalo de ciúmes. Aqui digo que se teme por amor, mas que por amor também é que a coragem se faz. Então deu silêncio, aquilo tardou assim. Feito o tamanduá a língua põe, feito quem quer comungar, a mocinha me tentando com seu parado de águas, a boniteza dela esteve em minhas carnes, ela perigou. Não perigou, no instante, achei em minha ideia, adiada, uma razão maior, que é o sutil estatuto do homem valente, aquela formosura, aquela delicadezazinha. Então podiam mesmo ser assim em toda a segurança, feito ela fosse, por um exemplo, filha minha. A mocinha eu de repente queria, eu gostava de dar a ela muito forte proteção. Diadorim não imaginasse isso. Os olhos de Diadorim não me reprovavam, os olhos de Diadorim me pediam muito socorro. Seu Ornelas empalideceu. Certo que num rebimbo de raio, pronto. O Ornelas estava caído, muito amorto, com uma bala entre olho e olho. Antes de notar sequer que eu tinha pensado em arisco de mover nas armas. Diadorim, caso fosse,
Ele e eu desarmava. Meus homens estariam ali, todos de pé, fechando praia de mar. A menina mocinha que eu agarrava nos braços era uma quarta coisa primorosa que se esperneia. Mas eu não quis. Há de o quanto e qual não quis, digo ao Senhor. E Deus mesmo baixa a cabeça que sim. Era um homem danado diverso, era eu, aquele jagunço Riobaldo, donde o que eu quis foi oferecer garantia a ela, por sempre. Ao que debati no ar, os altos da cabeça, segurei meus cornos, e assim retido sosseguei. E melhor, como que depois que o fogo ferver no azeite em corpo do meu sangue todo, agora, aquele vapor fresco fortíssimo de vantagens e bondades. Menina, tu há de ter noivo correto, bem apessoado e trabalhador, quando for a hora. Conforme tu merece, e eu rendo praça, que votos faço. Eu não vou estar por aqui no dia para festejar, mas em todo tempo, vocês carecendo, podem mandar chamar minha proteção, que está prometida, igual eu fosse padrinho legítimo em bodas. Alto estive, atrás do que falei, ela se assustou outra vez, sem capacidade nenhuma, ainda mais ao avermelhar, e eu também, mercê escolhi, da alegria veraz dos meus olhos de Diadorim. Será que será? Que por contentar profundo de Adorim eu tinha feito aquilo resoluto? Ou por outra, por aquele próprio velho homem, seu Ornelas, que nesse intervalo de instantes dizendo estava, agradece minha filha em todas as palavras deste grande chefe, que é declarado sagrado nosso amigo, perante as voltas todas que o mundo dá e der. Realmente, então, eu virei para ele, e daí deveras foi afoito, que eu quis, com ele, outras conversas, e prezei a amizade daquele homem dos sertões transatos. O quanto fiz perguntas, aceitei o chá de laranjeira, com que sempre dei bem. Numa tigela grande, com capricho desenhada, minha mente junto comigo escutava. O senhor tem noção de quem é Zé Bebelo? E indaguei uma hora, por me confirmar. Zé Bebelo? Pode ser, não digo, mas eu figuro que esse nome nunca ouvi. Não, meu senhor. Foi o que ele respondeu. Ao que isso era um fato possível, ele não sabia. De Zé Bebelo, nem do Ricardão, nem do Hermógenes, ele não sabia nem a preposição. Mas então, tudo naquela parte dos Gerais era a ilusão de haver e de não se saber. O mundo ali tinha de se recomeçar. Sou da pouca política, me desfiz de ser, ele externou. O chefe próprio dele, ele não citou, feito seu que ignorasse o qual era. Célebre esse também, o que o senhor pode ter conhecido igualmente, pois era uma viajava a miúde até o Rio de Janeiro, se bem me famanado homem de cabras e armamentos, na política da jagunçagem, aquele sequinho, espigadinho, vestido cidadão, com mãozinhas pequenas e pezinhos, e do ar, sempre assustado, constantemente. Dele sozinho, o que se diz, umas 200 mortes, conheceu o senhor, no barranco do São Francisco, o coronel Rotílio Manduca em sua fazenda Baluarte. E agora, paz. Mas aí eu perguntei a respeito daquele seu Abão, só mais para variação de conversa, mudando propósito, em resposta assim ouvi. Esse vem a ser até parente da minha mulher, e longe meu aparentado, desde mais de uns 10 anos que cortamos conhecimento. E como eu atalhei o assunto, por convinhável nas boas normas, pois a lembrança do inimigo deixa qualquer homem agastado, o Sr. Ornelas relatou a gente diversos casos, e o que eu em mente guardei, por esquipático mesmo no simples, foi o seguinte, conforme vou reproduzir para o senhor, o qual se deu da parte da banda de fora da cidade de Januária. Seu Ornelas, nessa ocasião, tinha amizade com o delegado Dr. Hilário, rapaz instruído, social, de muita civilidade, mais variado em sabedoria de inventiva, o capaz de uma conversação tão singela que era uma simpatia com ele se tratar. Me ensinou um meio mil de coisas. A coragem dele era muito gentil e preguiçosa. Sempre só depois do final acontecido era que a gente reconhecia como ele tinha sido homem ao acontecer. Ao que numa tarde, seu Ornelas, segundo deu contar, proseava nas estradas da cidade em roda com o Dr. Hilário, mais outros 2 ou 3 senhores, e o soldado, ordenança, que a paisana estava. De repente veio vindo um homem, viajor, um capial a pé,
sem assinalamento nenhum, e que tinha um pau comprido no ombro, com um saco quase vazio pendurado na ponta do pau, semelhante como esse homem devia de estar chegando da Queimada Grande ou da Sambaíba. Nele não se via fama de crime nem vontade de proezas, sendo que mesmo o miserávelzinha dele era trivial no bem composta. Seu Ornelas departia pouco em descrições. Aí, pois, apareceu aquele homem zen, com um saco mal cheio estabelecido na ponta do pau, do ombro, em que se aproximou para os da roda e suplicou informação. O qual é que aqui, mal me pergunte, por obséquio, o senhor doutor delegado? Ele extorquiu. Mas antes que um outro desse resposta, o doutor Hilário mesmo indicou um a Duarte Antoniano, que estava lá, o sujeito mau, agarrado da ganância e falado de ser muito traiçoeiro. O doutor é este, amigo. O doutor Hilário, para se rir, falsificou. Apreei. E nisso, já o homem, com uma insensata rapidez, desempencilhou o pau do saco e desceu o dito na cabeça do Duarte Antoniano, que nem fizesse questão de aleijar ou matar. Atrapalhada, o homenzinho logo sojigado preso, e o Duarte Antoniano socorrido, com o melor de um sangue num quebrado da cabeça, mas sem a gravidade maior. Então, ante o que, o doutor Hilário, apreciador dos exemplos, só me disse: pouco se vive e muito se vê. Reperguntei qual era o mote. Um outro pode ser a gente, mas a gente não pode ser um outro, nem convém. O doutor Hilário completou: acho que esta foi a passagem mais instrutiva e divertida que até hoje eu presenciei. Tal e outras contou o seu Ornelas, senhor de prosa muito renovada, pelo que por todo o ceroar deixei com ele a mão. Ainda que às vezes eu ficasse em dúvida se competia, sendo eu um chefe, aturar que o outro fiasse e tecesse, guiando a fala, e também com o tardio da noite, veio a hora de desapear da mesa, e eu teimei em rejeitar a oferta de cama em catre, em quarto ou sala, mas fui fora caçar o meio da minha gente, por sinal que armei rede por entre cajueiro e genipapeiro, perto dos currais, e para um segundo sono mudei de rearmar na faveira para faveira, lá para dentro de uma cerca. Mas na mesa, aquele menino Guirigó, na servergonhice inocente de sua pouca geração, tinha adormecido completo, antecipadamente, e eu consenti que as mulheres carregassem o coitadinho diabinho, pesado como uma maioridade, e levassem para dormir, sei lá onde, por entre colchão e lençol. A vida inventa, a gente principia as coisas no não saber, por quê, e desde aí perde o poder da continuação. Porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. Assim, eu tinha trazido o pretinho Guirigó do Sucruiú, e agora ele estava indo para se deitar no limpo e fofo, nos braços das jovens e donzelas carregado. Somente que, inteirado do sono, eu mesmo disso não soubesse, nem aproveitasse do que da existência dele era, que estava se sucedendo. Após, boa noite o senhor tenha, chefe com aprazível amanhecer. Assim seu Ornelas me saudou, e ao que eu, regozijado e bem servido, retribuí a ele, quase com aquelas mesmas palavras. Interrompo por aqui e sigo no próximo vídeo. Tchau, tchau.